Colocaram lá, doutor. Almas. Vamos rezar também pela saúde da Dona Maria de Luz e por todas as nossas intenções que trazemos no coração. Santidade. Que foi? Vamos. Pode ir. Peçamos a Deus perdão pelos nossos pecados. Hoje a igreja celebra o Domingo do Bom Pastor, que está no texto de São João, capítulo 10. E a gente tem que pensar muito sobre isso. Que tipo de liderança a gente deseja para o mundo, né? Que liderança? Porque o pastor é uma liderança, né? Tem que ser uma liderança. Padre, político, sei lá o quê. Ele tem que ser uma liderança, né? E a gente tem que pensar muito, né? Que tipo de gente a gente quer que governe a gente, ampare a gente, etc. Como diz o texto do Evangelho, os Salmos, o Antigo Testamento. Por isso, reconheçamos ser pecadores, porque a gente é muito lerdo, muito lesado nessas coisas. E invoquemos com confiança a misericórdia de Deus. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, conduzir-nos à comunhão das alegrias do céu, para que a fragilidade do rebanho chegue onde a precedeu, a fortaleza do pastor, Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, sentados para o texto do Atos dos Apóstolos, como sempre, é o livro que nos segue, nos acompanha no tempo da Páscoa. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificaste. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram a palavra de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se reuniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ele me guia por caminhos corretos, por amor do seu nome.
Ainda que eu tenha de andar pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, porque vós estáis comigo. Vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Para mim o Senhor prepara uma mesa à vista de todos os meus inimigos. Com óleo o Senhor perfuma a minha cabeça, e o meu cálice transborda. A bondade e a graça hão de me acompanhar todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Séculos e séculos. Amém. Você sabe qual que é? Acho que eu sei. Aqui, ó. Oi, padre. Leitura da primeira carta de São Pedro. Irmãos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos o exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de nossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos lá, deixa. Então vamos, Padre. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade, vos digo, quem não entra no curral do redil do aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, ele caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a voz do pastor. Não seguem um estranho. Antes, fogem de gente estranha, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, essa alegoria, né? Mas eles não entenderam muito bem o que Jesus queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade, eu digo a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são tudo bandido, ladrão e assaltante. Mas as ovelhas não escutaram essa gente. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só veio para roubar, matar e destruir. Eu não. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Palavra da salvação.
Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Somos discípulos e missionários de Jesus Cristo com alegria e com esperança. Esperança é na luta também, né? Tem que ter, lutar e tem que ter esperança. Somos discípulos missionários pelo batismo que recebemos em Cristo, porque Deus nos chamou. Pedro diz, de fato, ele diz lá para a comunidade de recém-batizados, vocês todos foram chamados por Deus. É uma escolha de Deus. Vocês receberam o batismo, vocês pensam que vocês quiseram ser batizados por outro motivo, mas não. É Deus que escolheu vocês. Então, Pedro é muito importante quando ele fala para essa comunidade pequena que está formada de gente que acabou de receber o batismo. Na primeira leitura, ele não está falando para pouca gente, não. Na primeira leitura, ele está falando para 3.000 pessoas. E ele diz, eu sou testemunha de que Jesus era inocente. Todos vocês são culpados porque ele foi crucificado. O povo ficou assim. E agora? Quem poderá te salvar? E agora? O que devemos fazer? Né? Então, Pedro, ele vai falar do batismo, vai falar da importância de seguir os ensinamentos de Jesus. Né? Isso tudo aconteceu no dia de Pentecostes. É uma festa do Antigo Testamento, lá criada por Moisés, uma festa que 50 dias depois da Páscoa, então, o povo ia lá de novo, no templo, agradecer a Deus pelo trabalho, pela colheita, pelo trigo, pelo milho, pelo não sei o quê. E era isso. No dia de Pentecostes, Pedro, então, ele altera o sentido da festa. A festa não é mais para você agradecer por coisas materiais. A festa é para agradecer a Deus, né? Por Jesus Cristo, se fortalecer no Espírito Santo, né? Abraçar o Espírito Santo. É tudo Pedro, vai mudar o sentido, né? Da festa antiga de Pentecostes. A festa que nós celebramos 50 dias depois da Páscoa é essa festa, né? Abraçar a fé de Jesus Cristo, abraçar a igreja, abraçar a comunidade, ter orgulho do batismo, fazer parte da igreja, né? Os judeus também celebram Pentecostes, né? Também 50 dias depois, mas a festa deles é ainda naquele sentido ainda do Moisés, né? Vai lá agradecer pelos rendimentos, etc., né? Pelo lucro que teve durante o ano, essas coisas assim. Mas nós não somos assim, né? E respeitamos muito o modo deles também, mas para nós, Pentecostes tem um sentido muito espiritual, né? Bastante espiritual. Pedro, ele percebe que ele superou a compreensão, né? O Pedro, ele mergulha na realidade do povo. Ele transforma a realidade da vida do povo. Ele adentra para essa diversidade. Para 3.000 pessoas, não tinha só judeu ali. Tinha gente de muito canto ali. Ele adentra para essa diversidade de povo, de cultura, e graças a Deus isso existe, né? E ele fala, Deus constituiu o Senhor e Cristo Jesus, que foi crucificado. Pedro abraça a missão, né? Que foi dada por Jesus, né? E antes ele tinha noção também de que missão era essa, né? O que quer dizer deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de homens, né? É isso que ele está fazendo. Né? Pescador de homens quer dizer pescar a humanidade, né? Você abraçar a humanidade, amar a humanidade, sua e dos outros, né? As pessoas, seres humanos, né? Quando você abraça a humanidade, você não tem diferença, né? Não há diferenças. Pedro abraça essa missão dada por Jesus Cristo. Como o Papa Francisco deu tantos exemplos, né? A abraçação do Evangelho, amar o Evangelho que está acima de tudo na nossa vida.
né? E o ensinamento do Evangelho tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E a força missionária, né, essa capacidade de dialogar, de ir, falar, né, de amar as pessoas, de mostrar amor pelas pessoas, né? Não importa, porque não tem diferença, né? Na igreja não vê diferença entre diversas realidades, né? Pedro não consegue compreender de vez a sua missão, né? Por isso que esse texto está aqui hoje, que é um evento pascal também. A ressurreição de Jesus provocou tudo isso. Provocou o Espírito Santo para agir, convocar a igreja, mudou a vida do Pedro. O Evangelho para Pedro se tornou uma boa nova sempre. A Páscoa é eterna mesmo, né? O Evangelho é cumprir a palavra dos profetas, né? Do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? O Evangelho é, de fato, essa mensagem, né? De amor, né? De profecia, de esperança. Por isso que a marca da primeira pregação de Pedro é essa, é profecia e esperança, né? Profecia porque ele toma consciência do despojamento de Jesus, né? Ele fala do Jesus que o Jesus se esvazia, né? É o kenosis, né, em grego, né? Kenosis, é o Cristo kenótico que fala, né? É o kenótico. É aquela pessoa que se entrega mesmo, faz tudo, e a pessoa se esvazia, sofre, se sacrifica pelo outro mesmo, né? É o kenosis, né? Chamado na teologia de kenosis. O Paulo foi o primeiro que falou isso, né? O Paulo apóstolo. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, o Paulo tem lá o hino, ele compõe um hino a Jesus, né? É o hino a Cristo kenótico, né? Ele se esvaziou de si próprio, né? É como se a pessoa parece que o ar não entra, só sai, né? A pessoa se esvazia. É como se você cortasse e deixasse o sangue. Por isso que às vezes na antiguidade Jesus era comparado com o pelicano, né? Você abre o peito do pelicano e aquele sangue corre. Aí muitos na Idade Média, antes da Idade Média, tinha essas comparações, né? Uma hora Jesus era peixe, uma hora Jesus era pelicano. Porque o pelicano, ele quando não tem comida, ele tem os filhotes no ninho. Não sei se vocês sabem disso. Sabe disso? Mateus, sabe a história dos pelicanos? Quem? Republicanos? Não tem nada a ver de republicano, estou falando de pelicano, né? O pelicano, quando está no ninho, os filhotes não tem comida, ele bica ele próprio assim e tira pedaços de carne dele próprio para dar para os filhotes. Você sabia disso? Sabia? Não sabia. Verdade. Ele próprio bica ele no peito, então ele tira pedaços de carne e sangue, e os filhotes então têm que comer. Aí depois ele vai atrás de comida, etc. Né? Continua com a vida dele. Mas ele é capaz de fazer isso, né? É como uma mãe que deixa de comer para dar comida para o filho, né? A mãe, o pai, né? O pai deixa de comer para dar comida para o filho. O filho é mais importante. Então, eu não importo de passar fome, né? Mas meu filho não pode. É essa ideia. Então Jesus às vezes é comparado com esses bichos, né? Pelicano, uma hora é peixe, assim por diante. É que tem esse sentido, né? Capacidade de dar a vida. O Pedro entende que Jesus é isso, né? Jesus é isso. É o Jesus que os profetas falavam, né? Os profetas anunciavam. E Jesus, ele sendo assim, ele é incompreendido no seu tempo, na sua realidade. Depois de curar o cego de nascença, surge os fariseus combatem Jesus.
ele é contra o sistema, não pode ficar curando cego, não pode ficar curando essa gente. Porque se você cura os pobres, como é que os pobres vão melhorar, né? Vai trabalhar, vai fazer. Então, não pode ter, pode, esse homem não pode curar. E o Pedro, a primeira coisa que faz depois da Páscoa é exatamente isso, né? Ele faz um monte de curas e gera uma série de problemas social mesmo. Porque você sabe que os grandes querem manter o pobre mesmo lá no chão mesmo, né? Lá, quanto mais no chão, quanto mais humilhado, melhor, porque a dominação é forte. E os fariseus sabem disso e vê Jesus como inimigo. Jesus não é inimigo deles, né? Mas Jesus tinha amigo que era fariseu, né? Jesus. Ele, quantas vezes fala, o Evangelho fala que ele foi na casa do fariseu lá, jantar, participar de uma festa. Ele tinha amigos, mas tinha alguns que era um inimigo mesmo, né? Eles faziam de tudo para difamar Jesus, porque a preocupação deles era essa, né? O pobre ele tem que ser pobre, ele não pode querer melhorar, não pode, né? Então eles têm é o jeito de dominar, né? É a dominação, né? Terrível, que está presente na cabeça de muitos tiranos de hoje também, os tiranos, os famosos tiranos de hoje, né? E aí, nessa discussão toda, Jesus então conta essa parábola, fala que é parábola, mas não é parábola, é alegoria, né? Sobre o ladrão e o pastor, né? É só para entender, Jesus parte da realidade do povo. As famílias tinham lá o seu rebanho ali, suas ovelhas, suas cabras, cabritos, sei lá o que lá, né? O problema é de noite, onde guardar isso aí. Então eles alugavam, ajuntavam as famílias, cada um dava um pouquinho de dinheiro, alugava um lugar. E contratavam um cara, que é o tal do porteiro, para cuidar. E todo mundo botava lá os animais, né? No aprisco, né? No curral. E eles faziam isso de uma maneira coletiva, né? É interessante, né? Como sobreviver? Tem que sobreviver. O único jeito de sobreviver é cada um ajudando o outro ali, senão você perde seu rebanho, né? Você largar seu rebanho sorto de noite no pasto, lá no campo, o lobo chega e ó, acaba com ele. Porque o lobo é esperto, né? Você sabe, né? O lobo como ladrão é assim, né? É comparado. O lobo é muito esperto. O lobo não vai, ele não empreita uma matança à toa. O lobo vigia, né? Normalmente não é um só, é sempre dois, três, né? Eles ficam vigiando, olham para lá, olham para cá. Aí eles olham para o rebanho e dizem, aquela ali está com a perna meio frouxa, aquela ali. E eles miram naquela, eles vão naquela, né? O ladrão é a mesma coisa, né? O ladrão é assim também, ele vai, tem sempre dois, três ali que fica vigiando, olhando, não sei o quê, até dar um bote, né? Sempre assim. Então, como proteger as ovelhas dessa lobo, né? Daqueles que... Era assim, alugavam um terreno de alguém, cada um pagava um tantinho, contratava um cara para ficar ali dia e noite tomando conta do rebanho. De manhã chegava lá e levava o rebanho e não misturava, né? Isso é engraçado, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas onde foi que eu vi isso? Gente, que é uma coisa espetacular. Não sei se foi em Manaus, no Amazonas, não sei se foi no Pará, não sei onde foi que eu vi isso, né? É impressionante, né? Esses caras que trabalham com gado, né? Esses vaqueiros, né? Eles montam num cavalo e vai dão uns gritos esquisitos assim. E não é que os boi entendem o que ele está falando, parece que os boi estão entendendo o que ele está falando, né? Vocês já viram isso? É uma coisa assim, eu fiquei assim, será que os boi estão entendendo? Porque eles vão exatamente, né? Eles têm umas toques de voz assim, que é até engraçado a gente olhando, né? E ele fala, vai para a direita, os boi vão para a direita, vai para a esquerda, os boi vão para a esquerda. E por assim também era, né? As ovelhas conhecem o dono, né?
quem cuida delas. Então, o pastor chegava de manhã, ele ia lá na porta da frente, o porteiro abria, ele gritava lá, não sei o que, e as ovelhas dele saíam. Não tinha, não misturava, era engraçado. Assim também é nos tempos de hoje. Eu não lembro onde é que foi que eu vi isso, gente. E quando eu estava na CNBB, eu fui numa reunião no céu, não sei se foi do Pará, se foi no Amazonas, algum lugar assim. Ou Ilha de Marajó, foi na Ilha de Marajó, não lembro. Mas é assim, né? Essa preocupação com o rebanho, né? Cuidar do rebanho, uma preocupação coletiva, né? Compartilhada que eles faziam. Né? Essa é a solução mesmo, né? Não tem outro jeito. E Jesus falava, o bom pastor entra pela porta da frente. O mau pastor, quem entra por outra porta, é ladrão e assaltante, ele falava. O assunto do pastor e das ovelhas, eles não aparecem agora, só no capítulo 10, lá no comecinho do Evangelho de São João, nas bodas de Caná, depois das bodas de Caná, em que Jesus acaba de fazer participar daquela festa de casamento, toda bonita, transforma a água em vinho, não sei o quê, ele vai para o templo e ali o bicho pega. Ali ele entra no templo e vê aquelas coiseiras todas, as ovelhas, os bois, não sei o quê, os cambistas, né? E ele pega o chicote e sai dando em todo mundo. Ele perde a paciência, ele sai de uma festa e vai lá e bate em todo mundo depois, né? E agora, o que Jesus faz é um escândalo, né? Porque no Antigo Testamento, assim foi determinado que o templo tinha que ser, né? O templo tinha que ser grande, tinha que ter lugar para os bichos, para as ovelhas, para os bois, para os pombos, para não sei o quê, para não sei o quê. Os judeus não podem entrar dentro do templo com uma moeda estrangeira. Então tinha que ter o cambista para trocar o dinheiro, né? Tudo estava no Antigo Testamento. Jesus rompe com tudo isso. Vocês transformam a casa de Deus, num lugar de roubo. Porque eles exploravam, né? Lógico, né? Os caras que vendiam as ovelhas exploravam. Os caras que trocavam, os cambistas, né? Exploravam. Até hoje é assim, né? Os cambistas exploram mesmo. Né? Eles diminuem o valor da moeda, né? Para ganhar. Etc. Eles são tudo bandido mesmo, ladrão mesmo. Então Jesus rompe com tudo isso. Depois de uma festa de casamento, né? Você vê como Jesus, uma hora está numa festa, uma hora está mandando todo mundo para aquele lugar, né? Realmente, as ovelhas aparecem primeiro ali, no capítulo 2, no comecinho, né? Que aparece essa questão das ovelhas, dos bois, cambistas, e Jesus não aceita isso. Vocês sabem que, talvez vocês não saibam, mas devem saber, os sumérios na antiguidade e os assírios no Oriente, eles elegiam um rei. E eles acreditavam que o rei tinha uma missão sagrada. O rei não era só para fazer política. O rei tinha uma missão sagrada. A missão sagrada do rei era cuidar dos mais pobres. Essa era a missão do rei. Por isso o rei também era chamado de pastor. Os sumérios. O Mateus sabe que os sumérios deu origem aos Heitor, os sumérios deu origem a um povo de hoje. Não, estou falando do Oriente Médio ali. Os sumérios deram origem aos babilônios, que deu origem aos iraquianos. Os sumérios são os povos mais antigos, é como o Egito. Eu nasci egípcio, nasceu egípcio. Antes dos egípcios tinha outra gente lá, né? Que vocês sabem, todo mundo sabe quem é, né? Os sumérios e os assírios, bem, a Síria, são países muito milenares mesmo, muito antigos, que você tem que estudar, tem que conhecer a cultura, a antropologia, a religião. Você tem que estudar muito essas coisas, para você entender essas coisas aqui, tá? Compreender o sentido disso, né? Os sumérios chamavam o rei também de pastor. Os assírios também chamavam o rei de pastor. O Davi, quando ele foi eleito rei, foi escolhido para ser rei,
ele também tem uma intuição sobre isso. Eu sou rei não só para ser rei, mas eu tenho que cuidar de quem precisa, dos mais fracos. E é por isso que Davi é lembrado. Porque o primeiro mandato dele foi um espetáculo. Ele cuidou dos pobres mesmo, etc. Depois que ele conheceu aquela biscata daquela mulher, aí a vida dele desandou, né? Todo mundo sabe da história. A vida dele desandou e foi um... Aí foi pecado atrás de pecado e viveu e morreu da maior tristeza do mundo, Davi. Não tem nada de grandioso, não. Morreu na maior tristeza do mundo, né? Os filhos contra ele, a mulher legítima contra ele. Os filhos queriam matar o pai, pra vocês terem uma ideia, né? Então, e o Davi teve essa intuição, né? O papel de quem é um rei, de quem governa, não é pensar em si, é pensar nos mais pobres, os que precisam, os desfavorecidos, né? Então, isso é antes da Bíblia, isso existe lá há milhares de anos, já os sumérios eram assim, os assírios também eram assim. Todo mundo que governa tem uma missão, uma autoridade, não pode pensar em si. Tem que pensar naqueles que mais precisam. Então, o pai é uma autoridade. A mãe é uma autoridade. O padre é uma autoridade. O político é uma autoridade. Um presidente é uma autoridade. Agora, se ele pensar só nele, acabou. É desgraça, só desgraça. Né? Se o presidente eleito pensar só nele, na família dele, nos amiguinhos dele, tá ferrado. É desgraça. Só vem desgraça. Não é só para ele, para todo mundo mesmo. Né? Então, essa cultura de que existe algo sagrado numa autoridade, Paulo fala isso, né? Toda autoridade vem de Deus, né? Paulo fala isso, né? Toda autoridade vem de Deus. Jesus, no Pilatos, né? Diante de Pilatos, né? Jesus fala: você só tem autoridade para me condenar porque Deus permite que você tenha essa autoridade. Lembra dessa fala, Jesus? Jesus fala isso para ele. Essa cultura, né? De que a autoridade, ela é algo, tem algo divino na autoridade. E onde está o divino? Está na capacidade da pessoa em zelar pelos mais pobres e pelos mais fracos. Essa pré-história Jesus utiliza quando ele tenta dizer aos fariseus quem são eles. Vocês, fariseus, não têm autoridade, fala Jesus. Vocês são ladrões, bandidos e assaltantes. Vocês usam a religião para dominar o povo. Usam a religião para manipular o povo. Vocês usam a religião para manter o povo lá na miséria. Vocês roubam. Aí vem a comparação, né? A realidade do povo, o curral, um bom pastor, o ladrão. E ele transporta essa mensagem atacando os fariseus, frontalmente. E os fariseus sabem que são com eles, é com eles. Vou lembrar para vocês aqui o Salmo, né? Lembra daquele Salmo bonito que tem na Bíblia, o Salmo 22 ou 23, dependendo da sua tradução, dependendo se a sua Bíblia é hebraica ou não, o Senhor, olha lá, o Senhor é o meu pastor que me conduz. O Senhor aqui não é Deus, né? O Senhor aqui é o Rei. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. É o Rei que se preocupa com os mais pobres. Pelos prados e campinas, ele vai comparando com as ovelhas. Pelos prados e campinas verdejantes, me leva a descansar. O bom pastor faz isso, né? Leva o rebanho. Onde estão os matinhos verdes, vai ali. Precisa de água, ele traz a água. Ele cuida, né? Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia, o Rei, não é Deus, né? Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Olha só que bonito agora, hein? Ainda que eu passe pelo vale tenebroso, não terei mal nenhum. Não temerei mal nenhum. Porque o bastão é o cetro do rei. O cetro. O bastão e o cajado me dão segurança.
Esse salmo, que é lindo, que traz essa consciência, né, da autoridade, né? A gente gosta de ler assim num momento que não tem nada a ver mesmo, né? Velório, não tem nada a ver. Né? Tem gente aí que coloca, né? Santinho lá, assim. Não tem nada a ver. É um salmo que fala da responsabilidade da autoridade, né? Hoje o Papa ordenou oito rapazes lá para ser padre e tudo. Ele perguntou para os caras, vocês querem ser o quê? Ladrão, assaltante ou bom pastor? Ele perguntou na homilia isso, né? O que vocês querem ser? A igreja celebra hoje o dia do bom pastor. Bom pastor é uma reflexão muito profunda e crítica. Então, o padre quer ser padre para quê? Para roubar? Para manipular a religião? Para enganar os outros? Para meter a mão no bolso dos outros? Meu filho. Então tá errado. Você não tem vocação. Não tem vocação. Você tem vocação para ser ladrão, roubar, enganar. Isso é outra coisa. Mas para ser padre, não. Um menino, coitadinho, evangélico, quer ser pastor da igreja dele, tudo bonitinho. Tá. Para que quer ser? É para roubar os outros, né? Enganar os outros, manipular a Bíblia. Não. Você é chamado por Deus para ser um bom pastor. Não é para ser bandido. Não é para ser ladrão, safado, malandro. Jesus fala, o ladrão vem, só causa desgraça. É ruim, é ruína. Não é? É verdade. Olha a realidade nossa. A Flor de Lis mata o marido com 30 tiros do pinto dele, dá 30 tiros do pinto do rapaz lá, aquele pastor. Vocês acham bonito isso? Eu não acho, não. Eu acho uma coisa horrorosa. Uma mulher que se achava chamada por Deus para ser pastora do povo. Isso é feio. Isso dispersa. Quando você tem notícia de um padre que roubou, um padre que não sei o quê, um padre que comeu não sei quem, um padre que comeu a mulher não sei de quem. É um escândalo. Isso é bonito? Não, isso não é bonito. Isso é feio, porque o cara não tem vocação. Não tem vocação. Ele nunca se perguntou, eu vou ser padre para quê? Entende? Eu vou ser pastor de uma igreja evangélica para quê? É isso que Jesus propõe, é isso que Jesus fala hoje do evangelho, do bom pastor. Eu sou bom pastor, vocês fariseus são tudo bandido. É isso que ele fala, vocês não têm autoridade. E não tem mesmo, gente. Não tem. A autoridade verdadeira, ela está nessa vida de austeridade, né? Um Dom Angélico falava assim, se o povo da sua paróquia só come pão e ovo, você vai comer pão e ovo. É assim. É desse jeito. Você vai viver com aquele povo. Agora, o cara quer ser padre para comer esses luxinhos. Eu conheço o padre hoje, padre novo, hein? A empregada que trabalha na casa dele usa até aquelas roupinhas que nem tem mais, acho que nem existe mais isso, assim, da década de 60, aquele paninho branco na cabeça, é ridículo, né? Você não tem noção do ridículo. Mas o que é isso? Não, você vai ser padre para viver com as pessoas. Se as pessoas comem fazão, tudo bem, não vai comer fazão, embora que seja horrível, é uma carne horrorosa, não recomendo, né? Entendeu? Agora, se o povo da sua paróquia vai comer pão e ovo, você vai comer pão e ovo também. Isso aqui é ser o bom pastor. É você viver junto à realidade do povo, né? Junto, compreender a realidade do povo. Por isso que Jesus fala, eu sou a porta. Tem que entrar por mim, né? A porta estreita é o caminho.
Ele fala em Lucas isso. Eu sou a porta estreita. A porta larga é a porta da perdição. Em Lucas ele fala isso, né? Em Lucas capítulo 13, né? Eu sou a porta, né? Então, hoje o Papa fez aquelas ordenações lá, tudo cheio de boa, tudo bem formada, né? História de vida. Tem um menino lá, 20, 25 anos, né? Porque só pode ordenar com 25. O rapaz é uma sumidade na música, pianista famoso, não sei o quê. Estudou piano desde 3 anos de idade. E um dia resolveu ser padre, um dia outro era um cientista, não sei o quê, um rapaz também cientista. Resolveu ser. É uma. E o Papa tem que perguntar: vocês querem ser padre para quê? É para ser ladrão e assaltante? Se for para ser ladrão e assaltante, obrigado. Não precisa não. Você tem que ter vocação. Por isso que às vezes, nesse dia, algumas igrejas rezam pela vocação dos padres, vão rezar pela vocação dos padres. Não é só no sentido espiritual, tem que rezar para o seu padre não ser bandido. É rezar para que os caras que estão no seminário querendo ser padre não sejam ladrão, bandido, assaltante, mau caráter. Esse é o sentido. Não se esqueça que Jesus resgata o sentido da autoridade, né? A questão do pastor, do bom pastor, é aquele que tem autoridade. Quem não tem autoridade é ladrão e assaltante. Então hoje esse texto que é muito cheio de detalhes e com muito conflito, né? Porque os fariseus vão ficar com mais raiva ainda dele, né? De Jesus. É um texto que nos ajuda a rezar também, rezar. Pô, você vai eleger um congresso cheio de bandidos, gente. O que você espera? Ele é bandido. Ele é bandido mesmo. Você espera. Nós estamos num regime que respeita a vontade do povo. Tá tudo bem. É verdade, né? Agora, tem que ter um pouquinho de consciência, né? Tem que ter um pouquinho de ética, né? O que você espera de um cara que vai te assaltar? Ele vai te assaltar, né? Entendeu? E assim por diante. Essa reflexão de Jesus, ela serve para todos os campos da nossa vida. No casamento, na vida pessoal, no exercício de uma autoridade, um professor. O professor é uma autoridade, né? Professor, olha a responsabilidade. Olha. Às vezes o pai e a mãe ensinam o filho, tudo lá em casa, chega na escola, a palavra do professor distrai tudo. Puf! Não pode, né? O professor, para ser bom professor, tem que andar em sintonia com as famílias ali, as crianças, os jovens, né? A mesma coisa a gente, o padre, o pastor. O padre não pode fazer coisa feia, né? O pastor evangélico não pode, né? Você vê que escândalo essa história toda aí desse Daniel Saicaro aí, esse rapaz aí, entendeu? Não, como tem gente dizendo que tem gente dizendo que é santa, né? Não metida nessas coisas, isso é feio. A gente não pode achar bonito isso. É triste. É triste porque quem é ofendido de verdade mesmo é Jesus Cristo, viu? Escuta o que eu estou falando. Quando um padre faz bobagem, um pastor faz uma cagada qualquer, sei lá o que é, um político, quem é ofendido é ele. Então não é bonito. E é por isso que a gente tem que ter esse critério, né? Esse critério muito, muito importante na nossa vida. A nossa missão é fazer aquilo que Jesus veio fazer. Ele fala, eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,
Concedei, Senhor, que exultemos sem cessar por esses mistérios da Páscoa, para que a contínua obra da nossa redenção seja causa de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo tempo, mas com maior alegria nesse tempo da eternidade, que é a Páscoa, porque foi nesse tempo que Jesus deu a sua vida por nós. Pois destruído o homem velho, toda a criação decaída é renovada. E em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida, o valor da vida. Por isso, transbordando de alegria de Páscoa, exulta toda a terra. Também os anjos e os santos do céu proclamam, como nós, aqui, a glória de Deus, dizendo a uma só voz: o céu, nossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna, todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e te agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na tua presença e te servir. Suplicantes, nós te pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da tua igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso bispo da diocese, comunhão aqui também com todos os leigos e padres de todas as paróquias do Brasil, que lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. Faz um bem danado para o povo brasileiro. E assim nós professamos e cremos, praticamos a verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos também, na tua misericórdia, de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da tua face. Enfim, nós te pedimos, tenha piedade de todos nós. Dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com São José, com todos os apóstolos e santos que neste mundo o Senhor chamou para viver a tua amizade, a fim de te louvar e glorificar por Jesus Cristo, vosso Filho, crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Quem vai fazer aqui o rito aqui?
Ah, vai fazer aqui ou aqui? Não. É tudo igual. Só que a letra maior. Tá sem óculos, o que que adianta? Esqueci. Tem que usar óculos, não traz óculos, vai fazer o quê? Vamos arriscar, né? Eu acho que é o Vai óculos que chutando isso. eu acho que é o óculos que dá sono. Hum. Rezamos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não deixeis Deixeis cair em tentação. livrai-nos do mal. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tirais pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os E convidados. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno. A igreja, a Assembleia agora, ela lança sempre um recado, uma mensagem para o povo, né? Pra vocês entenderem que a nossa igreja vive no mundo mesmo, ela está no mundo. E tem coisas que são preocupantes, né? Então, a mensagem, não sai da CNBB, você vai achar lá a mensagem ao povo de Deus, né? Ele fala da situação, das penumbras dos nossos tempos, né? Questão da violência contra a mulher, a misoginia que cresce, né? A questão da pejotização, né? É a decadência do trabalho, viu, gente? Esse negócio. Porque a pejotização é essa ideia de que você tem que ser o seu patrão, você tem que ser. Toma cuidado. O regime da CLT
você tem os direitos garantidos, etc. A pejotização não é bem assim. Hoje em dia, você sabe disso, é lógico. Os ricos ganham mais contratando você temporariamente, né? Mas dando a você todas as suas. Você que tem que recolher o INSS, você tem que recolher fundo de garantia, você tem que recolher tudo. Então, cuidado, porque isso no futuro é a degradação no mundo do trabalho, né? Essa ideia de que você tem que ser o seu patrão, que você tem que ser, você não tem mais CPF, você tem CNPJ, né? É, um, é a degradação do trabalho. Então, é uma preocupação que a igreja tem, né? Acho que a gente tem que ter também. Mas no contrato eu faço o horário que eu quero. Mas tudo bem, né? Bonito. Tem uma série de vantagens, é lógico, né? Mas, se você não tiver aquela disciplina, aquele rigor de fazer recolhimento de INSS, de fundo de garantia, de mais não sei o quê, de mais não sei o quê, você não vai ter futuro, hein? Entende? É diferente do tempo da gente não trabalhava, né? Se trabalhava no regime da CLT, a empresa tinha essa responsabilidade. Você também, né? Uma parte você pagava também. Mas a empresa tinha essa responsabilidade. Agora, com esse regime aí meio esquisito, né? Então, são preocupações, né? A violência, essa coisa de machosfera, essa coisa de. Não entendo os negócios, eu não tenho dificuldade para entender os negócios. Não entendo esse negócio de. Ninguém faz curso para ser homem. Você faz curso para ser homem? Não, né? Ou não? É. Claro que depois você vai crescendo mais, aí você vai achando, você vai encontrando negócio, né? Evangelho que estão fazendo por aí já há muito tempo já que eles fazem isso. É curso para misoginia, né? A mulher, o lugar da mulher é aonde? No quarto ou na cozinha? Não, não. Então você não é homem. O homem defende isso, segundo os cursos que eles dão lá. O lugar da mulher é no quarto ou na cozinha. Mulher não pode sair, pode estudar, não pode. Hã? Lugar de mulher é todo lugar. Aí vocês não entendem o que eu falo, gente. Deixa pra lá. Vocês entenderam, né? O que eu falei. Isso é um absurdo, né, gente? E isso daí é grave, gente. Isso é grave, isso é sério. Entendeu? Lá pra frente vocês vão ver só. Então a igreja ela pensa também, ela faz análise, né, da realidade. Aqui nessa carta ele manifesta essas preocupações, né, do trabalho, ah, com a questão das mulheres, esse absurdo que nós estamos cada vez mais lavados no mundo, né, uma coisa impressionante. É a questão da corrupção, né, que é uma coisa, sempre um assunto sério, né, a questão da vida, né, defender a vida. Sempre, a gente tem que estar sempre atento, né? Tomar cuidado para que a igreja pensa, a nossa igreja pensa, ela tem noção da realidade, ela faz análise de conjuntura, a Assembleia Geral da CNBB, praticamente 3, 4 dias primeiro é só para isso. Então ela contrata gente internacional, gente nacional, jornalistas que prestam, essa gente que faz análise, né, entende desses certos assuntos, para fazer exposição, né? Olha, que os bispos têm que saber. A gente não é obrigado a saber de tudo, né? Então tem que saber. O mundo é esse que estão vivendo. O que é? O mundo que estão vivendo é esse. É uma preocupação. Se a gente não tomar pé da coisa, no futuro, os meninos vão ser tudo bandido, tudo assassino, matador de mulher, vai casar para pisar com as mulheres, vai ser tudo assim. Gente que já devia estar morta e enterrada. Né? Esquerdou? Não, deixa para lá.
Você não entende o que eu falo? Você está entendendo o que eu estou falando? É o futuro seu. A igreja está pensando no futuro. Você tem que ter um futuro que presta na frente. Não uma porcaria. Não é? É isso. Tem isso. Tem que trabalhar. Lógico, não é para ser vagabundo. Tem que trabalhar. Agora, tá certo? É claro que os jovens de hoje não querem viver a mesma coisa que a gente viveu, né? Quem é mais velho viveu naquele tempo. Acorda às 5 da manhã, pega trem, pega 11, vai pedrar 7 da firma, do trabalho, sai às 5, 6 da tarde, às vezes fazia hora extra, chegar às 10 da noite. Quem estudava à noite e trabalhava, Deus me livre. Você tinha que chegar em casa, nem dava tempo de jantar às vezes, você tinha que ir para a escola, voltava, né? Jantava para depois dormir, 5 horas da manhã tá de pé de novo. É lógico que vocês não vão querer uma vida dessa. É evidente. É lógico. Por isso que a gente tem que garantir leis. Entendeu? O seu pai tem que conviver mais com você conviver com a sua família. Esse negócio de feriado, sai todo mundo não sei para onde. Vai conviver com a sua família, né? Seu pai, sua mãe, vai gastar dinheiro, vai pra praia, vai não sei para onde, esse lugar horroroso. Vai conviver com a sua família, ler um livro com seu filho. Ah lá, pega um livro aí, um livro de infância, o Lucas é pequeno, pega um livro legal de pirata aí para ele ler, vai ler com ele, entende? Essas coisas. É preciso ter isso, né? Vocês merecem, os jovens merecem uma coisa melhor na frente, né? Não essas desgramas. Tem gente que... Bom, enfim. Depois você e o Heitor vai fazer uma leitura em casa da mensagem. Sua mãe vai filmar, jogral, hein? E você e o Heitor, Vamos ensaiar antes, é lógico, né? Sua mãe vai filmar, vai mandar para mim, e eu vou mandar para todo mundo que quiser aí. Para evitar de ter que ler esse monte de coisa aqui. Tá bom? É mais legal. Escutou, Heitor? Escutou nada, seu falso. Está aí na prosa aí com essa gente. Você não entendeu nada que eu falei? Que Elícia... tá vendo? Que a Alicia tá te batendo o quê? Vai plantar batata. Isso que ele tá falando aí é o no futuro, você vai ver só. Os homens acusando as mulheres de tudo. As mulheres você compara de tudo. Isso que eu tô falando. Na Europa aconteceu isso. Na Espanha, na Europa aconteceu esse negócio. Né? Os homens, as mulheres comparam de tudo. Não é verdade. Tem que sair, cuidar para não cair em si. É a mesma coisa você, a Alice que está me. Você que tá, a cabeça sua, você está prestando atenção? Olha lá, não presta atenção. Ele fica conversando com o Lucas, conversando com o outro lá, com o cabelo que foi cortado ontem, que a mãe dele veio lá cortar o cabelo. Entendeu? E é assim. Estamos falando para as paredes. Os senhores. Vamos rezar aqui, vai. Reza aqui, porque esse é o único jeito mesmo. Vamos. Oremos. Oremos.